consigo ler aqui. Nossa, Pauligda e Kimberly, que lenda. Meu Deus. E aí, Pauligdani? E aí, Kimberly, beleza? A gente tava com várias ideias sobre coisas de espiritualidade. E aí a gente quis ligar a câmera aí pra experimentar. E eu assisti um vídeo extremamente bom hoje sobre espiritualidade, óbvio, da Halu Ganache. Halu Ganache. Quero saber de onde vem esse nome, não sei se é dela mesmo. É uma youtuber, uma senhora, e ela falou coisas incríveis, fenomenais, coisas muito profundas sobre a espiritualidade, que só realmente um médium ostensivo vivencia, coisas muito legais. E a gente sempre conversa dessas coisas, né? Inclusive a gente identificou várias coisas legais que a moça falou no vídeo. Eu vou postar esse vídeo, vou recomendar para todo mundo, porque ela fala muita verdade ali. Muitas coisas boas e aprendizadas. Pro meu ver, as coisas do jeito que eu vejo a vida, assim, a espiritualidade, ela falou um monte de coisa muito profunda, como eu realmente vivo, as coisas que eu me importo e tudo mais. E eu acho super interessante porque são coisas muito anormais, né? É muito louco, né? A gente vive num mundo que não considera a espiritualidade, né? A gente vive num mundo que ninguém considera, como comum, né? Um mundo que ninguém tá nem aí. Sou menina. Um mundo que ninguém tá nem aí. Algumas pessoas estão, mas a medicina não considera a espiritualidade, então é tratamento com remédio e só. A pessoa tá com um monte de problema psicológico, que se dane, né? Taca amoxicilina, Decadron e rua, né? A pessoa lá chega com ansiedade. Obsessores. Vários espíritos obsessores e ninguém nem aí. Quando a gente vai no hospital, né? Sempre tem espíritos no hospital. Sempre tem espíritos. Não tem como não ter. E tem muitos espíritos que acabaram de desencarnar, que acabaram de morrer naquele hospital. E aí eles vêm pedir ajuda, porque quando um médium sensitivo vai e consegue vê-los, eles conseguem ver o médium, que o médium está vendo eles querem se comunicar. Imagina eles tentando falar com as pessoas e ninguém vê. Como que é isso daí? É muito desesperador para eles, né? Porque eles precisam de ajuda ou querem... Não vai dar pra ouvir. Foi. Vai que fica gravado, a gente deixa gravado. É desesperador pra eles, porque eles querem conversar. Para de dar isso. Sim. Eles querem conversar. E você fala o que pra eles? Você fala, sai. Purinha, sai. Ela vai derrubar as coisas. Gente, a Purinha vê espíritos. Ela é a minha única gata que vê espíritos. Os outros não veem. É verdade. Ela vê todos os espíritos junto comigo. Porque ela é mãezinha. Ela é mãezinha. Te ladrei. Cara. Então, aí você tá no hospital de boa, vem um espírito e passa a mão na minha cabeça. E eu sinto. Dá um formigamento. Aqueles formigamentos, aqueles frios assim que a gente sente do nada passando, às vezes é espírito. Às vezes não é. Então, às vezes é o quê, né? Passa um vento. Mas eu reparei que às vezes quando eu penso algo que me deixa, sei lá, eufórico, às vezes dá esse negócio. Vai entender? Carga energética que você atrai, talvez. Ou porque eu me conectei com algum pensamento, com alguma energia. Exatamente. Tem água no copo ali. Mas eu prefiro aqui. Meu esquema Uncle Brian de não encostar. Eu levei ela no hospital esses dias pra... Não sei se foi me encontrar pra pegar alguma coisa. Eu fui, enfim, imprimir um negócio. E aí a gente chegou lá no hospital e aí eu sentei lá na cadeira, aí eu senti esse friozinho. E aí eu falei, tem um espírito aqui, né? Ela assim, tem, ele passou a mão na sua cabeça. E eu não sou muito sensitivo, mas às vezes eu sinto. Só que como eu não vejo, eu não tenho certeza. Então, né, tipo, eu posso inventar na minha cabeça que eu senti alguma coisa, mas não sei se é realmente. Quando a gente tá com um médium que é clarividente, aí
a gente consegue comprovar as vezes que a gente sente, as vezes que a gente percebe as energias. E pra mim é difícil, nem sempre eu percebo, mas às vezes eu chego pra ela e aí eu falo, tem um espírito aqui, né? E tem mesmo. Mas tipo, não é nem que eu percebo. 80% das vezes. 80%, ó, tudo bem. Tá bem. Mas eu não sei se... Mas não é um negócio visceral que eu sinto, tô sentindo. Sabe quando alguém se aproxima atrás de você, assim, você tá escovando o dente, sei lá, você sente alguém se aproximando ou alguém entrando no quarto? Então, não é assim que eu sinto. Sei lá, eu acho que tem. Tipo intuitivo. Intuitivo, não sei explicar muito a intuição, né? Não sei, não é tão nítido pra mim, assim, isso é intuição, estão me falando, estão me dizendo, não estão me dizendo nada, é tudo da minha cabeça, mas algumas vezes eu tô certo, 80% das vezes eu tô certo. Sim. Mas isso é treino, é educação da sensitividade. Inclusive eu tenho uma amiga que ela dá curso, chama Educação da Sensitividade, não sei se tem outro nome agora o curso, mas ensina exatamente a gente perceber os nossos 12 sentidos, né? Não os 5 sentidos. Tem outros sentidos que a gente aprende para a gente perceber as energias sutis, né? Extrafísicas. Muita meditação também, para você aprender a se conectar com outras coisas, aprender a focar. É importante. Foi. Bom, bonito, você falando e a música de fundo. Mas se não meditar... Na verdade, meditar é para você ficar tranquilo e começar a perceber. Porque no dia a dia a gente não fica tranquilo e não percebe. Fica tipo na vida das entes, na correria. Estressado pra caramba. Aí Eu? fica... Menos estresse. Aí fica os espíritos obsessores ali, tipo, opa, uma energia ruim aqui, ó, deixa eu dar uma sugadinha. Porque esses 80% das vezes que eu percebi, a gente tem que ver depois as perguntas. Por exemplo, vem um pensamento ruim na minha cabeça, eu começo a ficar estressado, irritado. Aí você atrai as coisas. Aí eu atraio, aí quando eu pergunto, tem algum espírito comigo e tal? Tem, sempre tem. Então qualquer oscilação, qualquer vacilo que a gente dê... Amor, baixa um pouco. Qualquer vacilo que a gente dê, a gente já era. A gente atrai espíritos. Exatamente. E ela se ferra, que ela tem que ficar lidando com os espíritos. Eu fico lá, opa, vamos dar uma encaminhada. Tem umas mensagens aqui. Mas deixa eu dar uma olhada. Paulis Guidani. Vamos ver. De vez em quando eu sinto nitidamente que há algo perto de mim, como se tivesse alguém. Então, pode ser que tenha, pode ser que não. Ó, o Léo, lenda. Boa noite, Fernando. E no seu atendimento, é um hábito aplicar essa intuição a alguém da abordagem... Alguém ou além? Intuição além da abordagem medicinal? Se você aplica energia nos seus pacientes. Então, como eu trabalho na emergência, no pronto-socorro, quando eu sinto alguma abertura da paciente, eu abordo a espiritualidade, ou quando ela me pergunta, doutor, mas por que meu filho sempre fica doente? Aí eu não consigo mentir, né? Eu falo, porque o tempo muda. Não é porque o tempo muda, é porque os pais estão desequilibrados emocionalmente e estão afetando muito a criança, que absorve tudo porque não tem proteção ainda energética, o campo dela ainda é totalmente aberto. Então qualquer oscilação de humor dos pais, a criança sente. Ela fica doente toda hora, ou fica 30 dias com uma gripe que não cura nunca. Deixa um pouquinho a música. Então... Bom, pena, não vai dar pra ouvir a música. Vou fazer essa perto dessa caixa. É porque essa caixa de som é zoada. Se aumenta um pouco, ela aumenta pra cacete. Então, aí quando eu vejo que dá pra abordar... Quando eu vejo que dá pra abordar o assunto de espiritualidade, eu abordo. Mas aplicar energia não posso, porque primeiro que você não pode aplicar em qualquer pessoa, porque você interfere no livre-arbítrio, então a pessoa tem que pedir. Segundo que você vai entrar em contato com as energias da pessoa ali num hospital, cheio de espírito ruim, obsessor, você vai fazer uma aplicação energética ali. Às vezes eu faço, mas é um risco, porque você vira um foco de luz e atrai os espíritos também. E aí você leva pra casa 12 espíritos, né, com você. E, normalmente os espíritos que vêm comigo, eles não sabem que morreram, ou eles estão perdidos no hospital. Eles estão ali pra fazer o mal mesmo. Sim, pra causar mesmo. Mas eu já apliquei energia em paciente, até na emergência, assim. Alguns pacientes que eu via que tava grave, que eu não sabia o que fazer, aí
tasca de energia ali, não sei o que fazer, Deus vai ajudar. Mas é muito importante sempre lembrar que a pessoa tem que pedir, ou você tem que ter autorização. Você não pode simplesmente aplicar e a pessoa tá num momento ruim, porque às vezes aquilo é alguma coisa que ela precisa passar nessa encarnação e você interfere no livre-arbítrio e nas coisas que ela precisa evoluir. Tem alguma coisa aqui embaixo. Pode vai trabalhar a vida da gente, total. Como fazer uma regressão de alguma vida passada sozinho? Pô, eu já fiz autorregressão. Na verdade, o processo terapêutico de regressão, de terapia de vidas passadas, é uma meditação que a gente vai guiando a pessoa. E a mediunidade é um foco que você medita ali e você começa a acessar outras dimensões. Tem técnicas para isso, ou tem pessoas que já são médiums e fazem isso naturalmente. Então o processo de regressão você induz a pessoa a uma meditação e ela acessa o inconsciente dela. E aí no inconsciente estão todas as informações, né, a gente acessa informações dos corpos sutis, das memórias que a gente tem guardado no nosso espírito, não só no nosso cérebro, né? O nosso cérebro só guarda o dessa vida, o dessa encarnação, ou seja, as memórias novas que a gente cria nessa vida. Então o nosso espírito, ele absorve essa energia nova que a gente cria nessa vida. Todas as emoções, as experiências, o nosso espírito ganha de novo, só que ele já tem toda a bagagem dele. E o que a gente tem aqui é só o novo. Algumas pessoas conseguem conectar com a bagagem. Em alguns instintos, alguns impulsos de personalidade do espírito acabam influenciando essa personalidade atual. Principalmente depois dos 7 anos, quando realmente o corpo perispiritual, ou o corpo emocional, ou o corpo astral, todos esses nomes, das crianças começam a se formar realmente. E aí ela começa a ter acesso às memórias dela. Então até os 7 anos ela é uma influência ali dos pais, do pai, da mãe, do comportamento deles. Depois dos 7 anos ela começa a mostrar uma personalidade específica de cada espírito. Então as crianças acabam mudando, né? Se você der uma boa educação para uma criança até os 7 anos, aí vai talvez melhorar as más inclinações dela, do próprio espírito dela. Aí ela vai se tornar uma criança melhor. Por isso que a educação na primeira infância é de extrema importância. Sim, e é importante falar que se você não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma mediunidade, não tem contato com mentores, é perigoso você fazer qualquer tipo de prática espiritual que você não tenha conhecimento, né? Porque você pode fazer alguma coisa errada e isso pode voltar de alguma forma ruim para você. Então, sempre estudar sobre o assunto ou procurar alguém que você confie e que te ajude nesse processo. Né? Exatamente. Porque tem gente que já caminhou, né, nesse caminho. Então tem gente mais experiente que a gente pode perguntar, tirar dúvida. Mas eu percebi que nunca dá para confiar nas pessoas 100%. Porque cada um tem sua experiência e aí eu tenho as minhas, tive as minhas. E quando você estuda de várias fontes, você vê que tem coisas que não batem. Por isso que é legal você pegar médiums, não de verdade, mas médiums bons. Médiums com bastante abertura, com bastante sensibilidade. Porque aí você vê que eles veem as mesmas coisas. Que eles veem é igualzinho. Tipo, eu já li trocentos livros, né? Aí eu vou conversar com um médium ostensivo e ele descreve exatamente as coisas que eu li. E às vezes a pessoa nem sabe sobre espiritualidade e começa a falar um monte de coisa. Tipo, eu falo, caraca, então é real mesmo, né? E também não é só ela que vivenciou isso. Várias pessoas no mundo vivenciaram. Aí você vai compartilhando e vai aprendendo e tudo mais. Só que nesse momento de transição planetária, eu acho que na verdade desde que Allan Kardec fez a doutrina espírita, né, que ele codificou, desde essa época toda hora a espiritualidade está trazendo informação nova para a Terra, toda hora. Então a gente pega um médium, o médium vai ter as experiências próprias dele, vai ver várias coisas, vai aprender várias coisas e vai divulgar várias coisas. E é tanta coisa no cosmos, no mundo, a gente não sabe nada, a gente está sabendo desde 1857, acho que, quando Allan Kardec fez o primeiro livro. Então a gente está recebendo informação nova toda hora. Então você conversa com o médium, ele fala umas coisas que você fala, caramba, isso não tem em livro. Aí você vai conversar com outro, nossa, isso também não tem em livro. Então quando você vai fazer experimentos, né, na prática, que você vai entrevistar médiums bons e você acaba vendo que, nossa, tem muita coisa impressionante por aí que a gente não sabe, que você não vai achar em livros. Então tem que ter a parte teórica, claro, para dar um embasamento, para você conseguir discernir as coisas, e a parte prática, né? A gente tem muita prática todo dia.
Então a gente aprende muito, a gente trata pessoas, ajuda pessoas e conversa com espíritos e tudo mais, e a gente vai aprendendo um pouco de como é do outro lado, né? Porque a gente vai pra lá, a gente vai morrer, né? Também. Então a gente aprende mais. A gente vai fazer uma passagem. Uma passagem, como eles falam. A gente vai morrer mesmo, a gente vai ficar perdido lá, não sabe o que está acontecendo. E aí, se você tiver estudado espiritualidade, você vai ter mais um discernimento, vai falar, puta, morri, é isso mesmo. Então, querendo ou não, é assim, né? Desencarnei, estou aqui no plano espiritual. É nada, meu. Você vai falar, caraca, estudei espiritualidade pra caramba, morri, meu, mas eu queria estudar mais, eu queria fazer coisas da minha família, não sei o que. Você começa a entrar na dor. Não, né? Eu acredito que lá tem, a gente tem aprendizados que aqui a gente pode não ter, mesmo sendo médium e tudo mais. Ah, sim, mas e o choque na hora de morrer, né? É uma passagem, né? Você vai pro... Que nem a moça falando que a gente precisa até de oxigênio do outro lado. Tem gente que precisa de máscara de oxigênio do outro lado porque o ar é tão rarefeito, a pessoa ainda não se sente preparada para respirar. É como se fosse uma outra dimensão mesmo. E ela tá tão apegada à matéria que ela fica ali com falta de ar. Eu já vi que morrem e aí eles do lado aparecem pro médium, para evidente, com falta de ar ali, tipo, já morreu, não tem mais corpo físico, não precisa ficar com falta de ar. Só que a pessoa tá tão apegada à matéria e tá tão em sofrimento, do sofrimento que ela tava aqui no plano físico, na vida, que ela passa pro outro lado com aquelas memórias impregnadas no espírito dela. E ela fica revivendo aquele sofrimento até chegar um espírito e acalmar ela, ou a gente fazer uma oração, ou todo mundo vibrar coisas positivas na hora do enterro, sei lá o que. Aí ela recebe uma carga energética que limpa o corpo dela, ela passa a enxergar os mentores que estão cuidando dela, e aí eles conversam com ela e tentam ajudar ela a encaminhar ela para o hospital. Tem gente que está tão perdido que não consegue ter acesso a mentor e ninguém está pensando bem neles depois que eles morreram. O pessoal está agradecendo que ele morreu. Aí tem vários espíritos obsessores que começam a iludir a pessoa, que fora do corpo é uma ilusão. Se você não estiver muito centrado, você entra na ilusão do outro espírito que está plasmando um monte de coisa à sua volta e você não sabe manipular energia, você não sabe mexer com energia, você não sabe nem plasmar uma roupa para você, você fica tudo deformado. Enfim, é bem complexo, é um assunto que dá para fazer várias. E também tem um outro lado, quando a pessoa ela é muito apegada à pessoa que morreu e ela fica inconscientemente chamando ela e não consegue caminhar, né? Ir pra onde ele tem que ir porque ele tá ali em sofrimento, porque a pessoa fica chamando mentalmente, ou fica toda hora revivendo momentos que passaram juntos e coisas assim, e a pessoa nunca consegue ir pra onde ela tem que ir. Coitado do espírito, né? Tá lá de boa, lá tentando ficar de boa, aí fica alguém na terra aqui emanando energia e lembrando da pessoa e sofrendo. Aí o espírito começa a ver a pessoa sofrendo por ela e receber aquela carga energética de tristeza, porque como tá pensando nela, tem uma conexão e aquela energia de tristeza fica chegando no espírito. E o espírito não tem o corpo físico para barrar, né? Tipo, alguém pensa ruim na gente, a gente nem percebe, ou o máximo a gente lembra da pessoa assim na hora e a gente continua a nossa vida. No plano espiritual, não, aquela carga chega, ela não tem corpo físico, afeta diretamente o perispírito dela e ela começa a ver, a sentir, porque o perispírito é um corpo de emoções, né? Então a energia da emoção é o que manipula a matéria do plano das emoções, que seria o plano astral. E o espírito começa a entrar em sofrimento também. O espírito entra em sofrimento e aí ele começa a alucinar ali, não consegue pensar, né? Sim. Quando a gente está com a emoção muito forte, a gente não pensa, né? Exatamente isso que acontece com o espírito. Se ele tem uma carga emocional muito forte, ou de alguém, ou dele, porque ele descobre que ele morreu, ou um demônio, alguma coisa, o descontrole emocional dele descontrola totalmente o mental dele. E aí ele fica totalmente perdido. Gadi, fala sobre os nossos amigos extraterrestres, porque o pessoal adora. Porque ultimamente tantos avistamentos. Aumentar a nossa vibração é a única maneira de nos comunicar com eles? Sim. Eu vou falar mais sobre isso. No início da pandemia, ouvi muito sobre a influência dos espíritos de luz na luta contra esse movimento. Vocês realmente percebem isso? Essa pergunta veio antes. Eu vou responder a do Léo primeiro. Então, no início da pandemia, ouvi muito sobre a influência dos espíritos de luz na luta contra esse momento. Vocês realmente percebem isso? Sim. Inclusive, os mentores da equipe espiritual do Bezerra de Menezes pediu pra gente, e também da Ismênia e do Pena Branca, que é uma egrégora espiritual aí que eu tenho contato, eles pediram pra gente fazer o evangelho pra
doar energia para as pessoas desencarnadas do coronavírus. Tem muita gente desencarnando e essas pessoas desencarnam muito rápido, não tem tempo de se despedir, de se preparar para o desencarne. Começa a falta de ar, logo entuba e a pessoa já fica em coma e já... Então ela não sabe o que aceita, então tem muita gente assim nessa situação. Nem o espírito está preparado e nem os familiares, né? Então Isso. é um sofrimento de ambos os lados. De várias almas ficam em sofrimento ali. E aí os mentores têm que fazer o possível para resgatar essas pessoas, para tirar as pessoas dessa dor, dessa ilusão, senão elas ficam aprisionadas no umbral. E no umbral seria essa faixa vibratória de sofrimento. Então, sim, a gente percebe que os mentores estão fazendo muito para tentar fazer com que a gente ajude. E até eles falaram para a gente fazer o evangelho à noite, porque à noite não tem a luz solar e a luz solar eles usam para os tratamentos, para o trabalho, porque a luz solar é por energia pura. E à noite eles têm menos ectoplasma, menos energia para trabalhar com os espíritos, para ajudar os espíritos. Então eles pedem para a gente fazer o evangelho às 9 da noite, que aí eles ajudam. E eu tive uma experiência que eu fui para um hospital astral e aí estava atendendo pacientes do coronavírus. E aí tinha um outro que estava atendendo pacientes, que eram pacientes espíritos, que estavam relacionados às pessoas que desencarnaram do coronavírus. Então imagine que a pessoa desencarna e ela tem obsessores. Aí ela desencarna e os obsessores dela são tratados também. Né? Então, tipo isso. Então está tendo muito resgate de muito espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque se você vai mexer lá com um espírito que acabou de desencarnar, ele tem, às vezes, o grupo de espíritos que acompanha. E eles também precisam de ajuda, também estão em sofrimento. Então, sim, aumentou muito essa influência da espiritualidade nessa fase do coronavírus para realmente ajudar nos resgates, porque eles precisam de nós. Porque os espíritos sozinhos não conseguem fazer muita coisa, porque eles não têm o ectoplasma, que é a matéria mais densa que eles usam para lidar com os espíritos densos, né? Um espírito muito sutil, ele às vezes não consegue influenciar o espírito denso. Quando a gente doa o ectoplasma, eles manipulam as coisas que precisam para ajudar. Então o ectoplasma é o que a gente forma de energia das pessoas encarnadas, né? E a gente consegue doar isso. Então sim, não sei se eu respondi bem, mas... O Gadi fala sobre os extraterrestres. Então, né? Faz anos que eu estudo ufologia e estou no contato com ETs e tal. E eu adoro que é uma verdade. Então, para a gente se comunicar com os ETs, na real, a gente tem que ter um motivo para se comunicar. Ou a gente já encarnou com isso, com essa missão de se comunicar com os espíritos, com os extraterrestres, ou eles querem fazer um trabalho com a gente porque a gente está vibrando alto e a gente pode ser um veículo de comunicação deles com a Terra. E a comunicação deles é através dos contatos, né? Contato lá de primeiro grau, que você avista a nave e tudo mais, a nave à distância. Aí tem o contato de segundo grau, que é quando eles pousam nos lugares, você vê a marca da nave e tudo mais. Contato de terceiro grau, quando você vê o tripulante. E o contato de quarto grau, que são as abduções. E o de quinto grau, que é o contato através dos médiums. É quando o espírito, o extraterrestre espírito, ele se comunica com o médium. E isso que eles querem com a gente. Então eles estão fazendo avistamentos para o povo que é cético, que não entende disso, para despertar curiosidade. E com a gente eles já fazem trabalhos mais aprofundados e, enfim, já ajudam. Mas sim, os extraterrestres estão aí. E não é agora, né? Sempre estiveram. Agora é só por causa da pandemia aí para sacudir um pouco as coisas. Estão auxiliando aí. E eles auxiliam muito nas curas, nos trabalhos, né? Sim. Adoro. O quê? Você conhece algum extraterrestre? Eu já te falei que sim. Eu sei que sim. Mas ele não sabe. Eu já tive uma experiência com... Assim que eu fiquei doente lá, mal da vesícula, em Eita, me deu branco. Uma meditação de cura estelar, que apareceu no meu quarto. Um gigante, de uns 3 metros, enorme, assim. Aí ficou passando a mão sobre mim, assim. É muito legal. Conversou comigo, falou algumas coisas. E de vez em quando, assim, ele aparece, me dá alguma informação. Ah, meu pai voltou a aparecer? Ah, não sabia isso daí. Escondendo as coisas. Não tô escondendo nada. Tá falando agora, pelo menos, né? Não tem mais coisas. É boa gente? É boa gente? Ele é bonzinho. 3 metros de altura? E é muito engraçado. Bombadão? Ou ele não é ser humano? Não, ele não é humanoide. Não é humanoide? Não. Esquisitaço? É muito esquisito.
Quero saber. Conta pra gente, conta pra Eu acho gente. que deve ser um insectoide, alguma coisa. Insectoide? Ah, então, já apareceu aqui em casa, adoro insectoides. Porque eles são bizarros. Muito, ele parece uma formiga gigante. Uma formiga gigante. É muito Um esquisito. louva-a-Deus gigante, mas que não tem as garras lá, né? Não, ele parece uma formiga mesmo. Formiga? Abu! Tem mais alguma coisa? Ó, já pra malandro, é a Claudinha, nossa. Muitas experiências com a Claudinha, aprendi muita coisa. Segui sua indicação do filme de Valdo Franco, chorei demais. Esse filme não tem filme como, né? maravilhoso. A gente chorou muito também, meu Deus. Ó, eu estudei ufologia no passado através do grupo Suneses em Santos. esse Pô, aqui que veio legal, não primeiro, conheço. Conte Conte-me suas suas experiências. com espíritos. Nossa, é infinitas experiências. Conta alguma que a gente trabalhou e você gostou mais, sei lá, o que você se identificou mais. Uma recente. Sim, uma recente. Tem várias, né? Tô pensando numa bem legal. Tem uma bem legal. Que é Resgate Meu, que eu tava ferrado lá no umbral. Você me resgatou lá que... Ela foi me resgatar no umbral, do nada, eu tava de boa, assim. Aí ela tava meio dormindo, e aí ela começou eu percebi que ela tava fazendo um trabalho espiritual lá. Alguma parada tava acontecendo. E aí ela não acordava de jeito nenhum. Eu balançava, apertava, machucava, tipo, tudo pra tentar acordar. Não acordava, aí ela tava em sofrimento. Aí eu fiquei super preocupado. E aí uma hora eu falei assim, ela não tá acordando, não tem o que fazer, vou ter que acessar aí o que ela tá passando na espiritualidade. Aí eu fui pra um lugar, eu vi ela numa região do umbral, olhei no mapa assim, zoeira. Mas eu vi o cenário assim, eu me conectei, tá? Eu dei o comando de desdobramento, que é complexo, e complexo pra explicar, não que seja complexo pra fazer. E aí eu vi ela lá no umbral, eu vi ela perdida assim. E aí eu fui ajudar, resgatei, tirei ela de lá. E quando eu tirei ela de lá, acho que ela acordou. Aí foi aí que você acordou. E aí ela falou, então eu fui resgatar você no umbral, uma fração minha, que a nossa consciência ela é dividida. E tinha uma parte da minha consciência que estava em sofrimento em um lugar lá. Aí quando ela foi me resgatar, acho que eu não queria ser resgatada, não lembro. E aí depois que ela me resgatou, ela ficou perdida lá. Perdida. Porque por isso que é difícil, a gente vai fazer resgate no umbral, é arriscado. Então para fazer tratamento com as pessoas, me trata aí, aplica energia, faz desobsessão em mim. Demorou muito para ele querer ser resgatado e a vibração de lá é muito baixa, muito ruim. Então aquilo começou a me afetar e eu não conseguia voltar. Sim. É bem interessante. Nas minhas experiências com desdobramento, a gente dá o comando, aí cria proteção, os mentores vão com a gente, e aí a gente cria um túnel, aí do túnel a gente direciona o túnel para uma região do umbral, e a gente chega na região, olha de dentro do túnel, não sai, olha, vê como é que tá lá, vê se tem algum espírito, tudo bem, vê a região, aí vai. A gente vai acompanhado, porque o lugar é tão denso, os espíritos são tão densos que eles podem fazer uma ilusão ali, e com a energia deles a gente acaba cedendo aquela energia, a gente acaba sintonizando e a gente se ferra, a gente fica lá aprisionado na ilusão, perde a conexão com os mentores, não consegue mais ver os mentores. Então os mentores eles têm que aplicar energia na gente pra gente não querer ir pra gandaia lá do umbral. Oh, vale umbralinho de sexo, vamos lá. Não, se você vê assim, da forma que é mesmo, você vai falar, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. É horrível. É verdade, se você tem Lá tem um cheiro horrível de carne podre. Tem umas covas assim enormes com uns espíritos meio que jogados assim, porque eles estão meio conectados com a matéria, então é meio que morto mesmo. É horrível. Meio que morto, apodrecido, né? Sim. E tem outros espíritos que ficam lá, tipo, causando com eles, fazendo sofrimento. Já estão em sofrimento, ainda tem espírito que fica causando. Então, não tem... espíritos obsessores, é muito horrível. Imagina não tem pela gandaia. eternidade. Não tem gandaia. O que é isso, gandaia? Gandaia, que você falou. Gandaia. Tá. Então, mas tem dois livros que eu recomendo muito, que é Os Abismos e Sexo Além da Vida. Esses dois livros são bem curtos, de 50 a 60 páginas, eles descrevem como que as regiões mais profundas do umbral, as regiões de espíritos mais ferrados, e mais malignos e mais perdidos. E essa parte do Vale de Sexo, que é bem interessante, que a maioria da população do planeta visita aquelas regiões. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisas. Estudei ufologia, tá. Quais são as inspirações de vocês dentro do espiritismo? Legal.
As inspirações, Allan Kardec, né? Eu me identifico muito com Allan Kardec, porque eu sou muito cético. Pode não parecer, né? Mas você vê que eu explico as coisas muito como a vida das entes, como eu falo mesmo. Porque realmente não é que é normal, eu sempre me impressiono com as coisas que eu passo, que a gente passa todo dia, mas eu não me impressiono de tipo, caralho, isso existe mesmo. Não, que nem uma pessoa que não sabe de espiritualidade, que não acredita, um cético, sentiria, né? Caralho. Não, pra mim nossa, que legal, né? Eu adoro, é muito interessante. Então eu me identifico com o Allan Kardec porque ele é cientista, porque ele faz as análises, e a gente sempre faz uns testes com cristais, com energia, enfim. Porque com a clarividência a gente consegue saber as coisas mais como elas são, né? Não fica no misticismo. Então a gente sempre faz testes. Então Allan Kardec é o que eu me espelho principalmente. O meu principal é o Divaldo Franco. O Divaldo é demais. Porque é muito assim... eu comecei a ver desde pequena, então é uma coisa assim que eu me identifico muito. E o jeito dele ser assim simples, dele querer ajudar as pessoas e tudo mais, eu me identifico muito com ele. Eu acho ele uma pessoa sensacional. Ele tá vivo ainda, 92 Sim, anos. É uma pessoa incrível. maravilhosa. Tem alguma outra coisa aqui, ó. Então, mas eu também tenho outros médiums que eu me espelho muito, né? Mônica de Medeiros, ela é muito conivente, acho que seria a palavra. Aqui a música tá muito baixa. Pode. Mônica de Medeiros, Laércio Fonseca, meu Deus. Aqui não são no espiritismo, né? O espiritismo é uma forma, não é uma forma de pensar. O espiritismo é a base da espiritualidade, só que existem outras espiritualidades mais antigas que falam a mesma coisa de uma outra forma e também complementam o espiritismo. Então, quando a gente une tudo, a gente tem a espiritualidade. Então, a Umbanda, ela é uma coisa que complementa o espiritismo. O espiritismo é a estrutura de tudo, né? Por que é a estrutura de tudo? Porque ele é bem assim, ó, é assim, assado. Mediunidade é isso, isso, isso. Você vai num outro lugar, tipo, não vai falar de mediunidade, sei lá, na Índia lá. Porque mediunidade não era esse palavreado, era tudo muito diferente, né? O espiritismo é muito certinho, para estudar, é perfeito pra você estudar, assim você vai entender. Então mediunidade, psicografia, como é que funciona? É assim, assado. O espírito encosta ali, no chakra tal, não sei o que. É mecânico, você consegue entender como as coisas funcionam. Você traz para nossa física, você traz o espiritual para nossa física, para o nosso vocabulário e consegue descrever as coisas, né? Por isso que o espiritismo é a base de tudo. Eu tenho uma dúvida, o que era aquele padre que incomodava o padre? O padre, aquele padre que incomodava o Divaldo durante o filme. O que era? O padre não sei se você tá falando do padre. O padre era não era um cara que incomodava, era um cara que não acreditava nos espíritos que o Divaldo falava. E aí quando apareceu a mãe do padre, aí o Divaldo falou, tem uma mulher aqui assim, assim, assada. Aí o padre ficou convencido. Adoro esse tipo de coisa. Mas não é todo mundo que tem a chance de acontecer isso na vida, de conhecer um médium bom e aparecer um espírito que a pessoa reconheça e falar alguma coisa pra pessoa. Não é todo mundo que tem essa experiência incrível, né? Que pode ser boa ou ruim, né? Sei lá. Mas o cara que incomodava o outro era um obsessor lá, o carinha, né? Tinha relação à vida passada. Na verdade, o padre, eu acho que ele incomodava porque as religiões, a maioria, elas são muito fechadas para o que elas acreditam. Então, tudo é daquele jeito e elas não aceitam ver que tem coisas de outras formas. Então, o padre ele ficava meio assustado, talvez pelo Divaldo ter uma mediunidade maior do que a dele. Tipo, e ele fez teologia, ele se formou, ele virou padre e ele não via nada. Então, ele ficou meio assim, né? E o obsessor do Divaldo, não sei se você lembra, mas ele era uma pessoa que o Divaldo, eu não lembro se o Divaldo matou ou torturou numa vida passada. Então o obsessor ele tava ali pra... era um karma que o Divaldo tinha que passar. Isso. Uma vez eu atendi um amigo em casa e aí ele tava mal, tava meio doente, enfim. Se tá doente é porque tá mal, alguma coisa aí emocional e tudo mais. E aí tinha uma estaca espiritual atravessando o crânio dele. E aí quando a gente foi acessar essa estaca pra tirar, apareceu um espírito e o espírito começou a falar um monte, porque ele vai pagar, porque ele fez isso, aquilo comigo. E aí o espírito tava com vingança, igual esse espírito do Divaldo. E
E aí a gente falou pra ele, se você ficar se vingando dele, ele vai querer se vingar de você de novo. E esse ciclo nunca vai acabar. Porque aí quando ele estiver fora do corpo, você estiver encarnado, ele vai encher o seu saco de novo. E isso nunca vai parar. Então, se vocês acabarem com isso agora, acabou. Porque sempre vai voltar. O mal que você faz pra alguém vai voltar pra você. Às vezes não é aquela pessoa que vai fazer, mas você vai acabar atraindo energias ruins se você continuar se comportando daquela forma, né? Então, toda ação tem uma reação. Então, se você corta ali, aí só que se o espírito entendeu o que a gente falou aí e falou, é verdade, vou perdoar ele. 400 anos que eu tô aqui atormentando ele, que ele me torturou pra caramba, matou minha família, eu vou perdoar aqui, porque aí ele não vai fazer mal pra mim de novo. Às vezes É difícil, né? Às vezes o espírito ele só precisa de alguém que fale o que ele precisa ouvir. Então, sei lá, às vezes 400 anos as pessoas tratando ele e ele tipo, só tinha que ouvir que se continuasse ia ser um ciclo vicioso e pra ele se libertar, né? Pra ele pensar, pô, eu acho que não é isso que eu quero, na próxima vida eu não quero ninguém me perturbando. E parece tolo assim, a gente falar algo assim, para de perturbar ele, pô. Aí o cara lá 400 anos perturbando, ele fala assim, pô, é verdade, né? Vou parar. Tipo, como é que funciona? Tô fazendo o que aqui? Eu devia estar aprendendo alguma coisa, eu tô aqui perturbando o cara. Mas os espíritos são retardados? Será que os espíritos são retardados? Que eles... então beleza, vou aceitar o que eu nem te conheço, você tá tentando tratar esse vilão aqui e beleza, vou deixar tudo bem o karma dele de 400 anos. Então, na verdade, quando a gente vai conversar com o espírito, que a gente vai fazer um trabalho espiritual, a gente tem os mentores do nosso lado e ele tem os mentores dele. Então, às vezes o mentor dele está tentando acessar ele para poder esclarecer, levar ele para tratamento, tudo mais, ajudar. Só que ele não consegue comunicação com o mentor. Porque ele está naquele ódio há 400 anos, ele não consegue sair daquele ódio de 400 anos, porque espíritos obsessores ficam causando com ele, perturbando ele para ele continuar naquela situação, continuar com raiva. Mas quando ele tem a oportunidade de ter algum médium, algum trabalho espiritual que acontecendo na Terra, a gente consegue falar com ele, os mentores dão uma limpada ali na energia dele, aí a nossa voz, né, o que a gente fala, penetra muito mais profundo nele. Então ele fica mais limpo energeticamente com os passes dos mentores, a gente até pode doar nossa energia para ele conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Então quando você fala, aquilo bate para ele no profundo da emoção dele. Não é que nem a gente que você fala um negócio aqui, beleza, falou. Não, ele sente o negócio. É tudo sensação, ele não tem mais o corpo físico, ele tem diretamente o primeiro corpo dele é o corpo emocional, que é o corpo astral. Então ele sente aquilo e aí ele muda. Por isso que os espíritos oscilam muito de emoção, porque se ele se conecta com uma ideia negativa, ele fica sofrendo aquela ideia. No momento que ele muda aquela ideia, ele começa a vibrar, ele começa a brilhar o espírito dele, aí ele passa a enxergar o mentor, aí o mentor leva ele. Então é assim que a gente faz os resgates, né? As paradas, né? Normalmente ela doa a energia dela pro espírito, e aí o mentor fica só esperando ali, né? O mentor... ele fica tipo, bora aí que eu tenho coisa pra fazer, me dá o espírito logo. É muito bom. É mais ou menos isso. E às vezes o espírito não quer conversa. Eu já tentei conversar, falei, para, porque a gente quer dormir, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Zero. Tava nem aí, dava risada. Ele tava dando risada. Tava dando risada. Aí a gente tem, nesses casos, quando o espírito ele não quer conversa, não quer nada assim, aí a gente doa um pouco da nossa energia pra energia dele levar e a gente conseguir chamar os mentores dele pra encaminhar ele pra onde que ele tem que ir. Uhum. Tem outra pergunta, né? E aí eu faço, quando não tem solução, eu tasco o Theta Healing lá, já era. Nossa, vai. Não, Theta Healing não tem pra ninguém. Não tem mesmo. Nossa, muito bom. Tipo, o espírito não quer sair, tá muito calor, né? Vou pegar o ventilador. O espírito não quer sair de jeito nenhum. Faço Theta Healing e acabou. Sai, facílimo, na hora. Ando fera demais, sempre me ajudando. Lembro do dia que você me ajudou com o meu joelho. Nossa, é verdade, foi o primeiro dia que eu senti energia na minha vida. A partir desse dia eu desenvolvi a sensitividade. Muito legal. Vou contar esse dia. Nossa, caloricíssimo. Bom, vou contar. Quer pegar o elevador do ventilador? Mas é perigo, vai que desliga o computador. Peraí. Cuidado pra não desligar o computador junto que tá no mesmo... deixa que eu pego lá, vai. Fica entretendo eles aí, ó. Eu vou entreter como? Vou pegar os gatos e ficar dançando aqui com os gatos. Ai, meu Deus. Cantar o quê? Tá doido? Eu vou cantar
entrar aqui, eu vou espantar o povo. Ai, que sede. Ó, estamos dando risada aqui, ó, que você falou elevador. É passagem direta pra quinta dimensão. Vou pegar o elevador aqui. Pior que tem uns elevadores, tem os elevadores de luz, tem escada rolante no plano espiritual, todas essas paradas aí. Bom, eu nunca vi. Eu vou voando. Diz que tem, né? Eu vou voando. Ih, quebrou? Tá com mau contato aí, ó. Tá no Ó, a experiência é o seguinte. Meu amigo Gabriel aí que tá assistindo com a gente, que tá aí ainda, ele falou assim, a gente tava assistindo palestra do Laércio Fonseca faz 3 anos atrás, foi janeiro de 3 anos atrás, janeiro de 2018. E aí a gente tava lá, ou 2017, e aí ele, eu tô com uma dor e tal, você consegue descobrir onde é? Com energia? Eu tinha feito reiki há 1 ano e pouco atrás, né? Aplicava quase todo dia, mas não sentia nada. Uma pena. E aí eu fui aplicar energia no corpo dele, demorei uns 15 minutos. E aí eu senti muito no joelho direito, esquerdo. E aí depois eu passei assim pelo estômago, eu falei, nossa, senti alguma coisa também no estômago, mas eu não sei explicar o que eu tinha sentido. Hoje em dia eu sinto também, mas eu não consigo reconhecer ainda se é energia boa, se é energia ruim, se está com muita energia, com pouca energia, eu ainda não percebo essa sensibilidade. E aí, coloquei a mão e eu senti, falei, nossa, deve ter alguma coisa estranha aqui. E aí eu apliquei energia e tal, aí no estômago eu fiz uns negócios lá, apliquei um monte de energia, tudo, aí depois eu falei, você falou que eu descobri um lugar que você tava com dor e tal, mas eu vi 2 lugares, seu joelho e tal, e o estômago. Ele ficou impressionado, ele falou, nossa, realmente eu tô com um problema no joelho, tô com muita dor no joelho e tal, tem que fazer uns negócios, exames, sei lá o que, no médico. E ele tava com muita gastrite, muita azia, queimando muito esses dias. Então, eu identifiquei perfeito. E aí depois eu comecei a botar a mão assim em mim pra ver se eu sentia a minha energia. E eu comecei a sentir minha energia. Aí no dia seguinte acordei e falei, será que eu não tava louco? E aí eu senti pronto. Desde então eu sinto a energia com as mãos, sinto os chakras e tudo mais. E é bem legal. Eu já fiz testes com clarividentes de eu sentir a energia até onde tá a energia do chakra da pessoa. Aí eu vou medindo, tá até aqui, a pessoa confirma. É bem legal, mas isso é treino, né? Você vê que eu fiz o curso 1 ano e pouco para sentir energia. Só que tem gente que já sente de primeira. Eu dei um curso uma vez e aí as meninas já sentiam de primeira, mas já tinham mediunidade bem mais que eu. A primeira vez que eu senti uma energia, eu vi o espírito de uma criança no meu quarto, acho que eu te contei, e eu fiquei brincando de tomar chazinho com o espírito. Quanto isso? Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. Caraca. E eu ficava lá, você quer um chazinho assim? E o espírito lá brincando comigo. E a minha avó morrendo de medo, falando, oxe, que é isso? Eu não lembro de experiências minhas com amigo imaginário, nem nada disso, não. Não era amigo imaginário, era espírito. Então, amigo imaginário é espírito, né? Que não é amigo imaginário. Mas quando as crianças têm amigo imaginário, você pode pesquisar a fundo o que é o espírito. É, a Lara. A Lara. E a Purinha adora, né? É mãezinha. É sério, gente, eu fiquei tomando chá com o espírito. Mas ele tinha chá, ele tinha chá? Ele tinha 6 anos. Ele tinha xícara pra tomar? Não, as xícaras era eu que colocava, aquela de plástico. Caraca. Brisa. Aí ele ficava lá assim, aí conversava. Pô, vocês estão ouvindo a gente bem? O joelho foi fera demais, é? Quebrou o elevador. Joelho e estrômago, né? Estomaguinho. Olha quem entrou, a Liz. Que legal, gente. Não, minha tia. Quer contar a primeira experiência que a gente trabalhou? A primeira experiência que a gente trabalhou. Foi Acho que é meio pessoal, não sei. Não, mas você não precisa identificar as pessoas, vamos pra você contar a experiência. Tá, vou contar essa experiência que a gente atendeu. Foi depois do evangelho, foi mó caos, na verdade. A gente fez o evangelho mó de boa, vamos fazer o evangelho e tal. E aí, do nada, uma amiga nossa já começa a falar assim, vamos parar que a energia não tá muito boa, tá esquisito, não tô mais conseguindo prestar atenção.
Aí a outra menina saiu daqui e ficou meio assim, aí começou a incorporar em pé. Você tá contando a segunda. A segunda? Eu tô falando da primeira, que foi a primeira captação que eu fiz. Da marca. Ah, essa foi a segunda, é verdade. Então, a gente... Você lembra, né? Vai que eu esqueço. Então, a gente tava fazendo o evangelho e nisso começou uns espíritos apareceram, uns espíritos obsessores, uns mentores, que provavelmente das pessoas que estavam com a gente, né? Porque eu não conversei, então não sei. E aí o amigo dele... Opa, perdão. Caraca, vou deixar aqui, vai. Acabando a bateria, por isso. Tá. E aí o amigo dele perguntou se a gente podia fazer algum procedimento com ele, né? E a gente deitou ele na maca e começou a aplicar energia. E na mesma hora a gente sentiu um buraco no cardíaco. Verdade. Lembra? Eu lembro que eu senti, Então conta agora a sua versão. Não, mas não tô lembrando muito, tô lembrando aos poucos. Aí nisso... Abaixando. Aqui tá Mas... não deu pra ouvir. Aí... Eu esqueci que eu Então tava beleza, falando. aí eu sei que eu não lembro direito. Eu sei que eu comecei a sentir energia no cardíaco. E aí, não sei se eu senti primeiro que você. A energia. Não, foi na mesma hora. Eu tava no pé e ela tava no cardíaco fazendo energização, alguma coisa. Aí pelo pé eu fui subir a energia e eu senti um buraco no cardíaco. Aí ela falou que tinha um buraco mesmo. Aí a gente começou a tratar o buraco. E aí você acessou um espírito, né? Que estava relacionado àquela energia estagnada no cardíaco. E aí ela começou a sofrer, ela sintonizou com o espírito, começou a sofrer fisicamente e não conseguia nem me responder direito. E aí eu tive que tentar conversar com o espírito através dela. E aí depois a gente encaminhou, foi isso? Eu esqueci de alguma coisa. Porque o espírito ele estava ali porque a pessoa em questão ela ficava pensando muito nessa pessoa que desencarnou, então ela começou a atrair, e nisso o espírito começou a ficar em muito sofrimento, ele ficou perdido, os mentores tentavam comunicação com ele para levar ele para a luz e não conseguia porque ele estava em muito sofrimento. E quando eu me conectei com o espírito, eu comecei a sofrer o que o espírito estava sofrendo. Só que ela não estava conseguindo barrar a energia, né? Quando a gente consegue sintonizar e não se conectar tanto, a gente não sofre tanto fisicamente. Aí o ruim é que ficou sofrendo, né? Porque essa foi a minha primeira captação, então foi tipo uma coisa assim, tipo, pai e minha filha. Foi legal, a gente teve muita experiência legal. Falou, Gabriel, um abraço. O professor de Reiki focou muito nessa parte de sensibilidade, muito bom. O meu também. Foi muito bom, a gente treinava muito, só que naquela época eu não sentia nada. Então eu não conseguia. Eu não conseguia sentir nada naquela época. Eu acho que depois que a gente começou a trabalhar juntos, você começou a ser mais sensitivo. Sim, com certeza. Desde que a gente começou a trabalhar junto, porque os mentores estão ajudando muito a gente. O Cleide entrou, que legal. Os mentores estão sempre com a gente, né? Provavelmente estão aqui com a gente agora. Então. Estão passando informações Dá um oi assim aí, toda dá um hora. oi. Estão passando informação, né? Acho que estão, né? Acho que então é ótimo. Mas sempre que a gente faz um trabalho de espiritualidade, a espiritualidade ajuda a gente. Os espíritos ajudam a gente. Jesus dizia, né? Até no filme do Divaldo ele fala: quando tem duas pessoas ou mais em meu nome, eu estarei presente. Então a gente está trocando ideia de espiritualidade, vocês estão perguntando, alguma coisa vocês estão absorvendo. Se a gente deixar essa live aí, talvez ajude alguém, ou desperte a curiosidade de alguém, ou a gente explique algo que a pessoa tenha dúvida, né? Então ajuda, né? De alguma forma você planta uma semente ali e aí isso vai se disseminando, isso que importa. Porque a gente já sabe nossas coisas aqui, a gente já vivencia, já estudei um monte e esse conhecimento só pra mim serve pra quê? Só pra mim, pra minha evolução. Mas a gente tem que compartilhar isso daí, porque aí vai aumentando, né? O quanto energético do planeta. Tem uma pergunta. Como exercitar essa sensibilidade? Como exercitar a sensibilidade? Isso.
meditação, estuda, lê muito sobre o assunto, fazer práticas como... Eu acho que para desenvolver a sensibilidade, principalmente aplicar ação de energia. Então, treinar a aplicar energia. Tem um vídeo meu aí recente que eu ensino como se auto-aplicar energia. Começa a se auto-aplicar energia para você perceber a energia nas mãos. Aí você vai, se você souber a anatomia dos chakras um pouco, você vai conseguir imaginar onde está o chakra e você acaba sentindo com a sua mão. E você sente mesmo do pulsar, né? Então esse é um método de treinar a sensitividade. Outra coisa, a meditação mesmo. Você parar, botar uma música relaxante e ficar pensando na vida, ou focar na sensibilidade do seu corpo, no vento, no barulho. Chama os seus mentores, tenta ouvir os seus pensamentos chegando, vê se eles colocam alguma ideia no seu pensamento. Pensa em alguma coisa boa e sente a energia daquela coisa. Tenta lembrar de uma memória boa e sente a energia daquela memória. Então começa a trabalhar a sensitividade dentro de você. E aí também você, quando você tiver afim, você vai numa balada pra você sentir a energia da balada. Não vai não. Que aí você vai voltar como obsessor, né? Não é uma boa. Não é uma boa. Mas... Principalmente quando a pessoa não sabe técnicas de proteção e tudo mais, é perigoso. Então não façam isso. Nunca vão para a balada, hein? Não é isso que eu tô falando. Não adianta, você vai pra balada, você vai voltar limpinho, você se joga na lama, você vai se sujar, não tem como. Você pode estar com a blusa mais branca, maravilhosa, dourada, com proteção e tudo mais, não adianta. Vai se sujar. Sem balada, isso mesmo. Sem balada, pô, balada... Balada não. Já foi bastante, mas agora eu não vejo sentido, né? É legal fazer um rolezinho em casa, com os amigos que você confia, com Rolê de pessoas véio, boas. é legal. Ai, que horror. Jogar cartas, né? Pior que a gente joga cartas, né? Mas não é jogar cartas, é Dixit, que é um jogo legal aí. Mas carta não é legal, jogar uma tranca. Não sei jogar tranca. Então acho que eu sei. Mas é isso daí, meditar, isso aí. Eu tenho meditado muito pouco ultimamente, realmente. A meditação também é muito boa pra você começar a sentir energias do ambiente, você tem outros espíritos e coisas do tipo. Você tentar ver as energias também, se você consegue ver cores, nuances, formas. Sim. Meditação é muito bom. Quanto tempo de live que a gente já fez? Nem sei. Não sei também. 50, vai acabar em 7 minutos, gente. Caraca, uma hora. Vamos lá, então. Perguntas pra gente falar as últimas coisas. Bom, a gente resolveu fazer a live do nada, né? Ela falou, vamos gravar um vídeo e tal. Eu tava jogando, muito boa. Tá bom, vamos. Ai, Tô que brincando. horror. Não, falou de espiritualidade é comigo. Tô lá na frente. Primeiro, já passei, ó, o lápis no olho e tudo. Era você que passou. Se maquiou, ficou lá 1 hora se maquiando pra gravar o vídeo. Mas enfim, quando a gente fala de espiritualidade é coisa séria. Por mais que a gente zoe brincando, porque pra que levar as coisas muito a sério, né? Apesar de ser sério. A gente pode dar risada e tem muita coisa engraçada que acontece. Você acalmando a mente e o coração acalma, exatamente. Fala sobre a ayahuasca, Nando. Então, ayahuasca, hoje em dia eu nem imagino tomando ayahuasca ou, sei lá, usando qualquer tipo de entorpecente, de droga, né? Porque tem drogas que são gostosas, que você usa e, caramba, você tem uma brisa legal, você curte, você aprende, você fica mais sensível, enfim. E a ayahuasca é uma super droga. Uma droga, já ouviu falar de ayahuasca? É uma super droga, é um chá natural, como a maconha natural, enfim. Só que é extremamente forte fisicamente, você fica muito debilitado, você fica com o corpo agoniado, você pode ter diarreia, vômito, dependendo de quanta toxina que você tem no corpo, ou se seu corpo está sensível no momento, enfim, é bem sofrido. E aí você mal consegue se mexer, você fica enjoado, mas depois quando passa essa parte física, você fica na brisa, né, nas alucinações lá. Pode ter muita alucinação, como pode ter visão espiritual, depende muito de cada pessoa, de cada dia que você vai tomar, da experiência que está programada para você ter ali, dos seus mentores, da sua sensitividade. Quando eu tomei, eu tentei fazer práticas espirituais, mas eu não conseguia nem me mexer, estava tão debilitado, e talvez nas próximas vezes se eu tomasse, talvez eu teria experiências melhores e tal, mas eu tive experiências muito boas
mentalmente ali. Na verdade, o mental ele vai embora, você não consegue escolher no que você quer pensar, no que você quer brisar. O seu emocional vem à tona e você começa a lidar com as suas questões emocionais do momento. Então eu estava com questões emocionais, elas vieram total e eu ficava num ciclo. Ia, resolvia, aí voltava. Ia, resolvia, voltava. Ia, resolvia, voltava. Eu fiquei umas 3 vezes nesse ciclo aí do meu problema atual. Aí depois eu comecei a ir para minha família, comecei a analisar toda a minha família. Então, depois da ayahuasca, realmente eu mudei algumas coisas, eu avaliei algumas coisas e me adaptei. E aí você se transforma aos poucos. Mas eu não acho que é necessário. Eu acho que em meditação eu consigo acessar estágios bem profundos também. Só que a ayahuasca é forçado, né? Um atalho. Só que é muito sofrido. Muito sofrido. E não sei se é isento de efeitos colaterais. É tão forte fisicamente, como que vai ser isento? Sei lá. Acho que é isento. Eu acho que nenhuma substância é isenta, na real. E é perigoso também a pessoa tomar sem nenhuma proteção ou alguma coisa assim. Que dependendo de como ela ficar, os espíritos vêm, se aproveitam, sugam energia e tudo mais. Então, sempre quando você for fazer alguma coisa que você não tem conhecimento, principalmente sozinho, é bom sempre pedir a presença dos mentores, tentar fazer uma bolha de proteção para se manter ali equilibrado. Sim, e a ayahuasca você vai tomar num ambiente que tem pessoas zoadas, num ambiente que não é sério, que não está focado na espiritualidade, e aí é perigoso, porque a egrégora espiritual é ruim. Então os espíritos obsessores estão esperando você lá tomar aquele negócio para você ficar entorpecido, o seu mental baixar, você baixa a sua guarda, abaixa a sua guarda, né? E aí eles aproveitam de você. Então eles entram no seu pensamento, no seu emocional e começam a bagunçar tudo. Porque o nosso mental que protege a gente. Então se a gente tiver a mente em ordem, nossas emoções vão ser em ordem, porque a gente pensa, a gente começa a sentir, aí passa para a energia do corpo, aí passa para o corpo físico. Então o corpo mental é o mais sutil, é ele que comanda toda a estrutura de emoção e estrutura física. Então se a gente tiver o emocional, o mental zoado, por exemplo, com álcool, a gente zoa o nosso mental, a gente fica goiaba, e aí a gente fica com o emocional desequilibrado, aí começa a chorar, aí começa a falar em línguas, fala de inglês, grego, Ou fica agressivo e tal, porque suas emoções descontroladas. Começar a confusão. Sim, os espíritos põem ideias no seu mental ali, você passa deixa de dar passagem, né? Então, a ayahuasca é perigoso por causa disso, mas tem gente que se dá muito bem com a ayahuasca. E isso aí, bota fé na pessoa, que faça o que é melhor pra ela. Não tenho nada contra, eu sofri muito. Eu lembro que eu tomei e falei, nossa, mas tanta dor física, tanta agonia física, não preciso disso, sabe? Mas era uma experiência que eu queria ter pra ver, que muitos espiritualistas falam e tudo mais. Vai acabar. Bom, estamos nos despedindo então. Quer falar alguma última coisa? Valeu, gente. Vamos. Gostou, né? Vamos marcar um a gente marca um horário para outra live amanhã. A gente aborda alguns temas específicos. Eu vou deixar no Stories para fazerem perguntas e a gente responde amanhã. E é isso, passar conhecimento, passar conteúdo para as pessoas, que é importante, que o mundo precisa. As pessoas estão muito perdidas, muito zumbis, muito androides, muito goiabas. Mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor para ajudar as pessoas. A gente está começando, a gente é jovem, a gente está começando na espiritualidade, a gente tem muito para aprender, mas tem gente que sabe muito menos que a gente, então a gente consegue ajudar e com o que a gente já passou, né? É que nem quando eu dava aula de japonês, eu não sei falar japonês, mas eu poderia dar 2 anos de aula de japonês para alguém até ela chegar no meu nível. Então é isso, eu posso ensinar a espiritualidade até onde eu sei, até onde eu experienciei, eu já experienciei bastante coisa. E eu sou bem jovem, então eu imagino eu com 40 anos, com 50 anos, mega super power, Goku super saiyajin, azul, animal. Ainda quero pintar o cabelo de azul, Super saiyajin, dessa cor aqui, ó. Vai acabar. Namastê, beijos. Gratidão, gente. Gratidão. Agora vamos dançar. Até o 21 próximo. segundos. Não. Eu vou dançar. Ó a mãezinha ali, mãezinha, dá tchau. Whiskas! Ó, só falar Whiskas, ela já olha. Eu gosto de Whiskas, paizinho, me dá Whiskas. Paizinho. Não quero paizinho. Não quero paizinho.